Olá família, tudo bem? Beleza. Bom, um longo tempo sem estar postando vídeo, começou a correria, as coisas de faculdade, família e coisa do tipo. Não que seja ruim, mas nos gasta bastante tempo da gente. Eu tô voltando aqui pra gente compartilhar um assunto que eu conversando com os amigos essa semana, né, com os rapaziada mais jovens, estava numa igreja, e o pessoal estava compartilhando sobre isso, e uns amigos queridos também compartilharam que é um assunto que não é muito falado, é um assunto que não é muito compartilhado nas igrejas, até porque eu tenho uma dificuldade de entender a igreja, muitas igrejas e muitos líderes, na verdade, quando vai falar sobre esse assunto, eles têm uma certa resistência. E eu acredito que essa resistência vem porque acha que esse assunto não deve ser falado na igreja ou deve ser falado com muito cuidado. Na verdade, eu acho que a verdade tem que ser pregada independente de como ela deve ser pregada. Porque isso é importante. Por exemplo, se nós vamos falar sobre assuntos como sexo, sexo eu falo de uma forma mais profunda mesmo, mais clara, jogo aberto, livro aberto mesmo, ou como a gente vai falar de um assunto de drogas, ou a gente vai falar de qualquer outro tipo de dinheiro, por exemplo, na igreja, as pessoas têm um certo cuidado, e esse cuidado muitas vezes atrapalha muito. Por quê? Porque acaba não compartilhando da forma devida, ou as pessoas não conseguem compreender. Eu sempre falo que a responsabilidade de um pregador, ou de um líder, ou de um professor que seja, é passar conhecimento e não expressar conhecimento. Né? Nada vale eu expressar aqui o meu conhecimento com relação a um assunto e você não entendeu o que eu estou falando. Na verdade, eu vou ter uma dificuldade de compreensão. O fator principal, por isso que Jesus usava parábolas, é que as pessoas entendam essa mensagem. E é por isso que hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que muitas pessoas têm até arrepio de ouvir essa frase ou essa palavra. Vai ter uma dificuldade, pode ser que você do outro lado aí, se você é um pouco mais tradicional, ou não está muito inteirado nisso, você vai ficar um pouco assustado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto chamado masturbação. Sabe, com a bronha, soltar pipa, descascar banana? Então, esses termos todos que levam, na verdade, ao entendimento do que isso significa. Quero falar com você jovem, e você fala, mas esse é assunto de jovem, só jovem faz isso. Ao contrário. Infelizmente a gente tem vivido uma época, um tempo em que as pessoas, homens e mulheres casados, né, eles, ao invés de seguir um conceito, de entender isso, eles têm buscado muitas vezes na internet, no próprio YouTube, que tem vários canais que falam sobre sexo. Alguns cientistas, hoje em dia do século XXI, na verdade, têm falado sobre isso como se fosse uma coisa saudável. E às vezes as pessoas buscam na televisão, né, eu encontro que tem muitos casais que têm se separado porque a mulher, de um tempo pra cá, julga que o marido não dá conta. Ou muitos homens, na verdade, se encontrando dizendo que a mulher é frígida, que ela não faz tudo que ele quer e tal. Mas o que será que esse cara quer? E da onde tem vindo essa inspiração, como que eu posso dizer? Essa inspiração tão sexual, tão assim, onde tem aflorado isso? E eu falo de casamentos que estão há 20, 30 anos, né, acontecendo. Então, isso tudo vem por quê? Porque as pessoas têm tirado conceitos sobre sexo, principalmente, e coisas do tipo, na mídia. Em mídias que não tem a ver com a palavra de Deus, nem tem um compromisso com isso. O propósito é gerar conceitos para que possam criar um ambiente que favoreça a economia no mundo capitalista que vivemos. Isso tem deturpado a família e as pessoas. Bom, mas isso é assunto para outro tempo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre masturbação. Aí você me pergunta, Bira, qual o problema de eu me masturbar? Eu tenho que conhecer meu corpo? E eu já começo perguntando para você, aonde você ouviu essa frase? Eu já ouvi muito essa frase. A gente foi em algumas discussões em relação à sexualidade do jovem, a gente fez alguns trabalhos com relação a isso, e sempre as pessoas falam sobre isso. Mas eu tenho que conhecer meu corpo. Na verdade, a mídia, né, hoje, o presente século, fala sobre isso. Que a pessoa, como é que você não conhecer meu corpo, como é que vai ajudar meu parceiro? Mas na verdade, a beleza da coisa está em você descobrir junto com seu parceiro ou sua parceira. Na verdade, seu marido ou sua mulher. Eu não vejo problema, eu não veria problema nenhum em relação à masturbação, se de repente você pudesse pensar numa madeira, uma porta de gaveta. De repente tem alguns que conseguem fazer isso, e isso eu acho que precisa de tratamento. Mas se você consegue pensar numa mesa, numa porta de carro, você consegue se masturbar, ter excitação pensando nisso? A não ser que você seja maluco. Não, possivelmente. Então qual é o problema da masturbação? Primeiro de tudo, a masturbação, meu querido, ela te leva a uma dependência. Hoje nós temos clínicas, o governo tem desenvolvido clínicas e psiquiatras e psicólogos para tratar, porque eles têm isso como uma doença. Uma pessoa viciada na masturbação, ela se autoflagela, vamos dizer assim, e nós somos seres relacionais, então ela prefere, para não correr risco, de repente um menino ou uma menina que tem uma dificuldade de relacionamento, né, de comunicação, de contato, ou até de vida pública, né, vamos dizer assim, de relacionamentos interpessoais, o que ele faz? Ele busca uma revista, ele busca alguma coisa que no secreto ele pode ser quem ele quiser.
E Satanás tem escravizado pessoas jovens com isso. É como eu falei, só que é difícil você entender que a masturbação ela precisa de um ânimo, né? Ela precisa de um empurrãozinho. Que nem eu falei, ninguém se masturba pensando em perna de mesa. Então, o que acontece? As pessoas começam a buscar outros meios. Eu vi muitos jovens, por exemplo, viciados em pornografia. Começou na masturbação por uma coisa simples, uma curiosidade, e para se estimular, ele se empenhou em pornografia. O problema é que depois, quando esse jovem casa, ele muitas vezes nas maiores dificuldades, ou na resistência da esposa, ou na resistência do marido, ele vai se saciar sozinho. Isso causa vários problemas. Eu não sei se você sabe, mas a pressão da mão no pênis, ou na verdade a violência de dedos e outros instrumentos na vagina da mulher, ela causa alguns danos, porque são vasos muito sensíveis. E ninguém consegue se masturbar, né? Tá extremamente excitado ali, principalmente o jovem e tal, e ele não consegue, não adianta que ele não vai conseguir colocar delicadamente a sua mão no seu órgão genital. Não, ele vai começar a sentir a euforia e ele pode machucar. Ele pode se lesionar e ele vai se lesionar. Muitos desses jovens, quando crescem, quando se tornam, por exemplo, maridos e esposas, eles são tão viciados nisso que de repente causa problemas terríveis, tanto num como no outro. Tá? Mulheres que acham que não suprem seus maridos porque pegou eles com revistas pornográficas se masturbando no banheiro. E isso é tão grave, queridos, isso é tão complicado que, por exemplo, eu já vi homens com ele precisava de libertação, ele falou, Bira, eu preciso de libertação porque eu sou viciado em sexo. E assim, eu não posso ver nada, eu não posso ver, sabe, realmente eu posso ver perna de mesa, que eu fico excitado e já vou me masturbar, e eu não vejo a hora de chegar em casa para que isso aconteça. Então você vê que é bem mais sério, causa dependência, causa lesões físicas, como eu falei pra vocês, sabe? É uma situação que causa problemas físicos, lesões. A medicina constata que pode causar até impotência no homem. Lesões nos vasos sanguíneos ali, quando ele abusou dessa prática, e ele pode causar realmente lesões que pode causar, no futuro, ele pode se tornar uma pessoa impotente, um homem impotente. Quer dizer, e outra coisa, gente, eu acho que a coisa mais legal do mundo é você poder se descobrir com outras pessoas. Eu conheço situações, e eu queria falar pra você, de repente, você nunca falou isso com ninguém, você nunca compartilhou isso com ninguém. Mas, como eu falei, além da masturbação causar dependência e lesões graves, e ela causa lesões graves psicologicamente. Foi comprovado que pessoas que se envolvem com pornografia excessivamente, elas se tornam problemáticas psicologicamente. Porque tudo à volta dela, ela pensa nisso e ela não consegue muitas vezes pensar em outra coisa. Sabe, viciado em droga? Que ele não consegue ficar sem droga? Ele pensa na droga o tempo todo? Pois é. A masturbação, ela causa esse tipo de coisa. Aí você fala, Bira, o que agora tudo bem, você falou fisicamente e tal, mas é pecado se masturbar? Bem, eu acho que, eu sempre falo que a Bíblia e a conduta com Jesus, na verdade, ele é um manual de como se viver bem. Jesus ele ensina, ele não fala para a pessoa assim, se embriagar é pecado por causa da vaidade de Deus. Deus é vaidoso, então ele não gosta que a pessoa beba. Não. A Bíblia fala que você não deve se embriagar. Por quê? Porque a pessoa que se embriaga e ela se torna viciado, dependente, né, da bebida, que é um outro assunto, mas é bom só pra gente entender, ela, no momento de maior dificuldade dela, em vez dela correr para Deus, ela vai correr para a bebida. Então, o problema não é a vaidade de Deus. Deus é um Deus vaidoso, mas é um Deus que nos quer bem. É um Deus que quer nos ensinar, como filhos, a viver o melhor que Ele tem para nós. Então, por exemplo, falamos de masturbação, e eu falo assim, que eu volto a dizer e citar, isso que é uma coisa muito interessante, que uma vez isso me despertou conversando com um rapaz. A Bíblia fala que adultério, você não adultera simplesmente no ato. Jesus disse que só de você ter olhado e cobiçado, você já está pecando. Então é o que eu falo, a questão do pecado é uma questão, na verdade, muito de se agredir e agredir um princípio. É sair do foco dos princípios, é transgredir algo que Deus deixou como diretriz para a nossa caminhada com Ele. O que eu vejo na questão do pecado é que, na verdade, não é o ato em si, de você soltar uma pipa ali ou descascar uma banana, né? É o ato de você, o que te leva a isso. Né? Você que está no seu trabalho, você que é um marido, ou você que é um rapaz aí de 20, 30 anos, está no seu trabalho, por exemplo. Porque a gente pensa que masturbação é só para adolescente. Não, é um caso que tem acontecido hoje no Brasil e no mundo, com o aumento da pornografia, tem se tornado isso aí uma doença muito grande. Se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, você vai ver que tem clínicas que têm tratado isso. Mas, por exemplo, você vê aquela empregada gostosona que trabalha com você.
ou você vê aquele cara que é maravilhoso no seu trabalho. Você, lógico que você não vai chegar nele. Tem princípios ali, tem conduta ali que te impediria disso. Mas nada te impede de ir no banheiro pensando naquela pessoa da forma mais vulgar possível para você se citar e usufruir disso. Então isso na verdade é uma agressão a você e ao teu relacionamento com Deus. A questão do pecado é a questão de transgredir. Transgredir, você quebrar, você impedir que esse relacionamento tenha sido tão legal você com Deus e tem deixado você tão saudável, tão bem, seja na verdade deturpado. Então se você perguntar para mim, poxa Bíblia, você acha pecado? O ato em si, não vejo o problema. O problema eu vejo que esse ato ele vem, na verdade, acompanhado de muitas ações que desagradam ao Senhor. Desagrada ao Senhor por quê? Porque eu agredi a você mesmo. O cuidado de Deus está com você, não é com a vaidade dele. Então, isso é uma coisa que realmente eu fico pensando, e você menina? Né? A gente pensa quando pensa uma masturbação, pensa no homem. Hoje eu tenho conhecido meninas que dizem assim, ó, não, eu me masturbo pra mim não perder minha virgindade. Minha virgindade é só quando eu casar, mas então isso nada impede de eu masturbar. Bem, eu acredito que a virgindade é muito mais um conceito de amor próprio, de respeito a si próprio, do que propriamente um ímã rompido. Então muitos de vocês, muitas vezes, se de repente você pensa assim, você que está me assistindo pensa dessa forma, eu acho que você está cometendo algo de se agredir. E muitas vezes você começou a praticar isso não porque você descobriu isso de si próprio, mas na verdade é porque você tem visto e andado com pessoas que de repente têm tido isso como normal e tem saciado de repente uma questão sua. Eu acredito que você tem que se respeitar. Se guardar é muito importante. Eu lembro que tinha um casal que a gente estava sempre em contato com eles e um dia tiveram um problema nessa área sexual e eles vieram conversar e falar, poxa vida, cara, sabe o que está acontecendo, mano? Muitas vezes eu não consigo, sabe, sentir todo o prazer que eu queria na minha esposa e eu não sei por que isso tem acontecido, por que tem deflagrado isso. Conversando com ele, eu citei esse fato. Nem todo mundo tem uma paniquete em casa. Nem todo mundo tem aquele mulherão em casa ou aquele homem maravilhoso em casa. E por ele muitas vezes ter se masturbado pensando nesses estereótipos, esse rapaz, ele começava a querer encontrar na mulher dele isso. E depois que ela teve filho, e depois que ela ficou ficando mais gordinha e tal, ele perdeu isso. E ele começou a não ter mais relação sexual com ela, não ter mais aquele momento que Deus criou para que os dois tivessem na intimidade, para ter um momento sozinho, ele e os 5 dedos dele. Então, causou um problema muito sério, concorda comigo? Então, baseado nesses conceitos, eu acho que você jovem, você homem, mulher, você que tem tido essa prática, na verdade a mensagem o problema não é agredir, você não vai para o inferno por causa disso. Mas com certeza esse é um caminho, para que você se perca do caminho da salvação. Com certeza, causando dependência, causando problemas mais tarde no seu casamento, na sua vida própria. Então se você de repente tem tido essa conduta achando que não tem problema, você que menina que tem pensado, não vou perder minha virgindade, vou me masturbar, mas não vou perder minha virgindade. Acho que a virgindade mais importante que você está perdendo é da pureza dos seus sentimentos e da pureza que Deus implantou em você, do coração, e isso vai causar danos mais tarde. Esse cuidado que Deus tem tido com você, de compartilhar a verdade dele, explicando esse tipo de coisa, realmente você tem lesionado isso muitas vezes nem por maldade, mas porque você não tinha esse entendimento ainda. Beleza? Eu ainda falo, acho muito interessante falar com você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro na igreja, você que cuida de casais, você que tá... Cara, papo reto, sabe? Papo reto, seja uma pessoa que seja possibilidade para um jovem, para uma pessoa que tem dificuldade nessa área. Sabe por quê? Porque se ele não fosse aconselhar com você que conhece a verdade, ele vai se aconselhar com um amiguinho dele. Aquele amiguinho da escola, aquela menininha da escola, sabe? Que ouve um funk, não por causa do funk, mas que curte um funk, que acha que tem a ideia primordial de que o que vale é o prazer e coisa do tipo. E aí você acaba, na verdade, perdendo a pessoa porque o teu conceito tradicional impediu você de conhecer. Papo aberto, seja uma possibilidade. Beleza? Família, eu agradeço muito a presença de vocês, é muito gostoso estar contigo, espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se não esclareci tudo, se você não concordou, se você concordou, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail para nós, entra nas redes sociais e aí a gente começa, vamos trocar essa ideia, vamos tirar as dúvidas, vamos levar adiante, porque é um assunto muito extenso, eu dei uma pincelada só do que poderia ser e eu espero que você tenha entendido, tenha gostado e tenha recebido isso com muito carinho. Beleza? Não se esqueça, mais uma vez eu te falo de nos acompanhar nas redes sociais. Se inscreva no canal, é importante para que você fique sempre ligado, tá? Bom, se você de repente está dizendo para mim assim, poxa, Pedro, você é homem, você não sabe do que eu sinto. Bom, vai ficar aqui embaixo aqui, não esqueça de acompanhar o blog, né, da minha esposa, e ali você pode tanto ver o que ela tem compartilhado, como mandar sugestões para ela, se abrir com ela também, que vai ser muito legal para você. Também é um outro meio da gente trocar uma ideia. Beleza? Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar junto com você, gosto muito da tua companhia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!